Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. O surto e a ameaça grave de uma militante petista contra Michele. Veja o vídeo. Bom, repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira a fala de uma militante do PT contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em uma transmissão ao vivo no final de dezembro, a sindicalista Helenira Vilela disse que é preciso, abre aspas, destruir Michele, fecha aspas. A grave afirmação da coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica foi expressada durante uma live com o ex-presidente do PT, José Genuíno. Ela é uma carta-chave, e se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Para Helenira, enquanto o PT tem encontrado dificuldade para se comunicar com o povo, Michele Bolsonaro apresenta um poder de comunicação muito forte. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. Bom, Ana, eu quero te ouvir, mas antes eu vou pedir para a gente exibir aqui na tela uma nota de repúdio que foi emitida pelo PL Mulher. Eu vou ler aqui um trecho. Diz o seguinte, aspas, né? A gravidade da ameaça proferida pela mulher filiada ao PT contra a integridade de Michele Bolsonaro está nítida e engloba, segundo as palavras dessa militante petista, não só uma destruição política e judicial, mas uma variedade de outras possibilidades representadas pela expressão quiçá de outras formas, o que obviamente inclui a integridade física. Em outro trecho, a nota diz o seguinte: essas ameaças se tornam mais graves quando entendemos o contexto integral em que foi realizada a referida live. Trata-se da emissão de um comando entremeado em uma aparente pseudo-autocrítica, convocando a militância de extrema-esquerda, em especial do PT, para que acordem e ajam diante daquilo que eles denominaram revanche da direita, devido a um crescimento que ela, a direita brasileira, viria tendo segundo suas visões. Tá, então a gente está exibindo a nota do PL Mulher, uma nota de repúdio em relação à fala dessa militante petista. Ana, é uma fala gravíssima, né? O PT, ela usou o verbo destruir. E a gente sabe que o PT não tem adversários, tem inimigos, né? Nós temos o nome dessa militante, dessa moça? Temos. Ela chama Helenira Vilela, Ana. Helenira Vilela. Helenira Vilela. Helenira Vilela. A dona Helenira Vilela quer destruir Michele Bolsonaro, porque vejam vocês, a Michele Bolsonaro tem um relacionamento político orgânico com a sua audiência. O capital político do presidente Jair Bolsonaro vai muito além do presidente Jair Bolsonaro. E é isso que deixa o sistema louco. Porque não basta tirá-lo de uma corrida presidencial, agora a próxima, né? Agora ele está inelegível, ele foi censurado durante a campanha, fake news sobre ele foram espalhadas assim de uma maneira irresponsável e tudo passou. Contra o presidente Bolsonaro valia tudo, contra o presidente Bolsonaro valia até a desumanização do homem, do pai, do marido, não apenas do presidente. Mesmo assim, com tudo isso, depois de tornarem o presidente Bolsonaro inelegível, a Helenira, né? Helenira o quê? Vou escrever o nome dela aqui. Vilela, Ana. Helenira Vilela. Helenira, a gente inseriu na tarja aqui, Ana, para facilitar. Ah, tá. Boa. A Helenira Vilela agora quer destruir também a primeira-dama do Brasil. Primeira-dama, não é isso. É exatamente por causa do capital político
dessa capacidade de ouvir os eleitores, de falar, de se comunicar, de propor, por exemplo, como foi proposto nos últimos 4 anos, e isso é uma coisa muito bacana que os americanos têm e que agora nós, brasileiros, nós também temos por causa do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, o amor à pátria, o amor à nossa bandeira, o amor ao nosso hino, o comprometimento com o patriotismo. Não tem nada de feio nisso, e a esquerda odeia isso. Isso tudo traz um relacionamento muito orgânico com as pessoas, porque isso está, na verdade, intrínseco nas pessoas que realmente amam o seu país, né? A sua nação. Paula, nós estamos diante de uma fala gravíssima, porque não tem uma semana, 10 dias, que foi puxado um fio aí perigosíssimo de um novelo que parece que ainda vai dar muito pano para manga, que é o aparato, o esquema do assassinato de reputações da Mind8, de todos os seus asseclas, influencers e tal. Nós estamos falando de um suicídio. Infelizmente, uma menina, a Jéssica Canedo, tirou a própria vida por causa desse modus operandi de assassinato de reputações. Então, fica a pergunta se, diante de uma fala tão grave como da Helenira Vilela, se a Janja não vai se pronunciar, porque a Janja está sempre preocupada com as mulheres no mundo, né? As mulheres no governo, as mulheres no Brasil, as mulheres no mundo, porque as mulheres isso, as mulheres aquilo. A Janja não vai se pronunciar, não vai repudiar veementemente essa fala abjeta da Helenira Vilela. O ministro dos Direitos Humanos não vai falar nada, vai continuar escondido, porque ele só aparece quando é alguma coisa relacionada à esquerda. Gravíssima essa fala, e eu acho que a gente tinha que mostrar de novo, porque o rosto dessa mulher precisa ficar bem marcado. Não é para destruir a reputação, assassinar a reputação dela, não, mas para mostrar a hipocrisia de que a esquerda, quando fala que protege mulheres, homossexuais, negros, tudo mentira, hipócritas, mentirosos. Vocês estão com medo ainda do capital político da família Bolsonaro e o que eles puderam despertar na população brasileira nos últimos anos. Ela é uma carta-chave, e se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Pois é, Alexandre, uma fala gravíssima, né? Ela fala, assim, ela usa o verbo destruir, e aí ela fala destruir politicamente, quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, mas não excludente, quer dizer, outras formas. O que a gente pode interpretar? O que a gente pode pensar disso numa live? Olha, eu vejo o outro lado dessa moeda. Eu acho que ela está passando o recibo. Está reconhecendo que a Michele Bolsonaro é poderosa. Fala muito bem, convence as pessoas, e que o pessoal dela não tem esse poder. Então tem que pegar a Michele Bolsonaro de alguma forma, porque ela sabe, ela é de Santa Catarina, sabe que quando o Doutel de Andrade, deputado pelo PTB de Santa Catarina, foi cassado, tiraram a elegibilidade dele, Santa Catarina elegeu a Lígia Doutel de Andrade, mulher do Doutel. Ela deve saber disso, né? E ela está passando o recibo nos poderes da Michele. Ela só não diz que a Michele é bonita, mas a Michele é bonita, né? Embora ela não diga. Talvez ela tenha motivos para não dizer, né? Mas ela está reconhecendo que a Michele é super, super poderosa, é super mulher, né? E que é capaz de sair senadora, governadora ou, quem sabe, presidente da República. É isso que ela está dizendo. Ela está fazendo propaganda para a Michele. Está reconhecendo as qualidades da Michele. Isso é que ela está fazendo. E ela, coitada, ela foi candidata a vereadora na última eleição e não conseguiu nem se eleger governadora. Então também tem o lado que o Freud explica.
Pois é, Carla, até embarcando no que disse o Alexandre, pode até estar passando o recibo, mas a fala é grave e eu acho que preocupa vindo da ala do PT. Mas ela disse uma coisa que a gente tem que concordar, né? No outro vídeo que nós também exibimos agora há pouco, aspas aí para Helenira Vilela. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos, somos nós. Ela se referia aí ao PT. Pois é, ela tem razão. É de fato isso. O próprio Lula admitiu isso. Lula disse que quando temos um trabalhador que ganha mais de 5 mil reais, o PT já não fala mais com ele. Ou seja, quando um trabalhador consegue sair de uma faixa muito baixa de renda, o PT já não consegue mais, nem com medidas populistas, sequer convencê-lo a votar no PT. Então o PT está desesperado porque está vendo cada vez mais perder a força que ele tinha, especialmente com as camadas de renda mais baixas da população. Então, de fato, essa mulher tem razão. E isso mostra o medo que o PT tem, porque essa fala é evidente, mostra o medo dos PT via sindicatos. Porque os sindicatos, né, Paula, estão se tornando cada vez mais o braço armado do PT. Ao invés de ser organizações que deveriam defender os interesses dos trabalhadores, independentemente de seu viés político, estão se transformando em um braço, uma massa de manobra, de fato, do PT, e nesse caso, de um braço, quiçá, armado, já considerando as palavras gravíssimas dessa mulher. Mas, de fato, essa fala mostra que o PT tem medo. Ele tem medo de Michele Bolsonaro, que consegue falar com o povo, que tem um carisma, especialmente de público feminino, que era um público onde o presidente Bolsonaro não tinha tanta força, não conseguia conquistar tantos votos, e a Michele, evidentemente, está tendo muita mais força. A Michele, que é percebida como uma mulher que vem do povo, lembrando as origens humildes também de sua família, então ela consegue ser uma pessoa, uma figura na qual muita gente, de novo, especialmente as mulheres, se identificam. E isso está gerando pânico. O pânico no PT, considerando que as eleições municipais agora de outubro poderiam ser uma derrota acachapante para o partido que hoje exprime o presidente da República. E só para terminar, Paulo, eu queria lembrar só algumas frases, porque esse episódio é apenas mais um episódio de palavras inaceitáveis que estão sendo pronunciadas não apenas por sindicalistas de terceira categoria, que ninguém conhece, tanto que o vídeo foi de dezembro e só veio à tona agora, o que demonstra que ninguém assiste esses vídeos, né? Mas também de ministras da República, porque vamos mostrar o que a ministra Simone Tebet falou sobre adversários políticos. Ela usou um termo que também mostra o que eles acham que deveria ser feito com os adversários políticos. Ou seja, abre aspas, os inimigos da democracia foram derrotados, sim, mas não foram eliminados, fecha aspas. Ou seja, ela quer a eliminação física, senhora ministra, ou só política, senhora ministra, ou quizá da liberdade pessoal. Vamos colocar todo mundo que, para nós, é o inimigo da democracia, que era exatamente a acusação que era feita na República de Weimar, e na Alemanha nazista e também na Rússia soviética, contra qualquer pessoa que pensasse diferente de quem tinha o poder naquele momento. Inimigo da democracia, inimigo do povo. Então, vai direto para a cadeia ou, abre aspas, deve ser eliminado. Mas também lembramos frases recentes do presidente Lula, quando em julho do ano passado ele usou a palavra extirpados, ou seja, os inimigos da democracia, ou seja, os bolsonaristas, claro, todo mundo que não vota no PT, independentemente se vota no Bolsonaro ou não, deve ser extirpado. Então, essa linguagem francamente fascista, que é o caldo de cultura que levou também, por exemplo, a facada do Bolsonaro em 2018, porque se começa com a linguagem e depois se passa para, como se fala em francês, o fait accompli, né? O fato consumado. Então, é inaceitável que uma ministra da República e também uma sindicalista use essa linguagem de uma virulência extrema. Bom, quero aproveitar, enquanto vocês estavam comentando, a gente estava aqui apurando um pouquinho, Ana, a Helenira Vilela já concedeu uma entrevista aqui ao portal, ao blog Ópera Mundo, para tentar explicar o que ela disse nessa live em relação a Michele Bolsonaro. Eu vou ler aqui uma das perguntas feitas pelo jornalista a Helenira Vilela. Você acha que foi clara na sua exposição? E a Helenira responde, penso que sim. Fui clara em explicitar o papel perigoso ao Brasil de uma pessoa com alto poder de comunicação para representar projetos autoritários e que aumentam a desigualdade. Aí, numa outra pergunta, o jornalista questionou, sua fala está sendo manipulada
E ela responde, com toda certeza, especialmente no recorte publicado inicialmente e amplamente compartilhado sem verificação, inclusive por autoridades, mas também está manipulado nas manchetes de alguns veículos que eles próprios reatam nas matérias o que exatamente foi dito. Tá aí, então, a resposta... Pedir desculpa não, né? Não. Pedir desculpa, dizemos que retratar, exageramos na dose, fomos além, queria contextualizar, não. São sempre os outros que manipulam, mas a frase continua, né? E ela também não disse que não foi ela que falou, né? Ela assumiu que ela disse só que são os outros que manipulam. Ela usa a palavra, vamos usar que são outros meios, mas são os outros que manipulam. Pois é, Ana, e aqui ela diz, mais uma vez, ela ressalta o fato de Michele Bolsonaro ter um excelente poder de comunicação, mas aí ela diz que ela representa projetos autoritários e que aumentam a desigualdade. E não especifica nada, porque se você senta para debater com uma pessoa dessa, o que um jornalista independente que quer chegar no fato perguntaria? Mas de que projeto a senhora está falando? A senhora pode nomear um projeto totalitário? A senhora pode nomear uma ação da senhora Michele Bolsonaro ou do marido, o presidente Bolsonaro, alguma ação que tenha prejudicado alguma minoria, que tenha dizimado algum povo, alguma perseguição política? A senhora pode nomear um desses projetos, mas não perguntam. Então, aí a carta vitimista é puxada, porque quando são confrontados com o que eles disseram, com o que eles pregam, aí eles puxam a carta de vítima. Não, eles estão me criticando porque eu sou mulher, só faltou isso, mas provavelmente ela deve ter falado em algum outro momento. Não, estão me criticando porque eu sou mulher, porque eu sou negra, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Agora, a senhora Helenira Vilela, a oportunidade está aqui para a senhora esclarecer que projeto totalitário, de que projeto a senhora está falando. Nomeie um, liste um projeto, é o projeto tal que a Michele Bolsonaro quer destruir todas as ararinhas do Brasil. Liste um projeto. Essa é a tática, Paula, jogar as palavras ao vento, você amordaçar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, tudo em favor da proteção à democracia, da República, da Constituição. Porque, vejam bem, quando você transforma um oponente político, um inimigo político no novo Hitler, no novo Mussolini, aí vale tudo. Vale tudo para que aquela pessoa seja completamente tirada do cenário político, do cenário público, porque é o novo Hitler, é o novo Mussolini, é o novo fascista, é o novo nazista. Porque aí vem a pergunta, mas ele é o novo nazista? Ela gosta de projetos autoritários? Você não vai fazer nada contra isso? A pessoa vai falar, mas claro, eu sou a favor da liberdade, claro que eu derrubaria, vou ajudar a derrubar o novo Hitler. E a esposa que adora projetos totalitários. E aí todos entram numa espiral de silêncio, porque ninguém pergunta, mas é Hitler por quê? É projeto totalitário? Qual? Qual o ponto do projeto totalitário? E aí, quando são confrontados, puxam a carta de vítimas, né? Mais uma vez, repito, Paula, a senhora Helenira Vilela, o nosso programa está aberto para a senhora explicar e listar todos os projetos totalitários da primeira-dama Michele Bolsonaro. Outra notícia já na tela. Técnicos da CGU isentam ex-diretor da PRF de Bolsonaro de improbidade. Técnicos da Controladoria Geral da União isentam o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, do crime de improbidade administrativa. A decisão tomada por uma comissão ainda não é final e vai passar por outro do colegiado. Vasquez responde a um processo disciplinar na CGU por suposto favorecimento a Jair Bolsonaro na eleição de 2022. A investigação interna contra Silvinei Vasquez foi aberta pela PRF, em seguida assumida pela CGU.
Além de isentar Vasquez de improbidade administrativa, a comissão de servidores que julgou o caso pediu que ele assinasse um termo de ajustamento de conduta. Trata-se de um acordo feito com o governo em irregularidades leves, cuja punição vai até 30 dias de suspensão. Nesse documento, que busca racionalizar recursos públicos, o funcionário se compromete a cumprir as regras fixadas, ao passo que o governo abre mão de processar o servidor público. E outra matéria já na tela. Vamos para a greve. Governo Lula nos traiu. Servidores públicos aumentam pressão. Servidores públicos federais estão intensificando a pressão sobre o governo Lula para obter reajustes salariais. Representantes de várias entidades sindicais, incluindo a CUT e fóruns como a Fonacaixa e Fonagef, tinham uma reunião agendada para esta sexta-feira, com o objetivo de discutir estratégias e orientações para futuras assembleias. A instalação do funcionalismo público se deve à proposta do governo, formalizada em 21 de dezembro, que não atendeu às principais demandas da categoria. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a resposta não contemplou as reivindicações mais urgentes do funcionalismo, a maioria com congelamento salarial de quase uma década e perdas que superam 30%. Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Condizef, expressou descontentamento com a postura do governo, enfatizando a urgência de uma recomposição salarial. A proposta do governo, por outro lado, focou na ampliação de benefícios a partir de 2024, sem previsão de aumento salarial. Foram propostos reajustes nos vales alimentação, subsídio de saúde suplementar e auxílio creche, mas sem aumento direto nos salários. Outra notícia na tela. Ministério Público do DF determina a abertura de segundo inquérito sobre rachadinha de Janones. O Ministério Público Federal do Distrito Federal iniciou um inquérito civil público para investigar acusações de rachadinha contra o deputado federal André Janones. Esta decisão surge em meio a um processo já em andamento no Supremo Tribunal Federal, onde Janones enfrenta acusações de peculato e associação criminosa. O foco da investigação do Ministério Público Federal do DF será a possível prática de improbidade administrativa pelo deputado. Se confirmadas as acusações, André Janones poderá enfrentar sérias consequências, incluindo a perda de bens, o pagamento de multas e o ressarcimento aos cofres públicos, e a suspensão de seus direitos políticos por um período de até 14 anos. Esta investigação ganha ainda mais relevância diante do contexto em que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu em dezembro um processo de cassação do mandato de Janones, também relacionado ao caso de rachadinha. O desenrolar dessas investigações e processos poderá ter um impacto significativo na carreira política do deputado André Janones. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.